Boa noite. Bom, obrigado, agradeço a presença de vocês aqui, e agradeço a Todavia e ao Sesc Pinheiros por esse convite maravilhoso. Deixa eu me apresentar também, eu sou jornalista, eu sou editora da revista 451, que é uma revista de livros, né, de literatura. Também sou crítica de dança, também faço algumas críticas de dança para jornal, trabalhei muito tempo na Folha, em revistas, em outras coisas. Sou escritora, sou autora de um livro de contos que chama Tantra e Arte de Cortar Cebolas, que é editado pela editora 34, saiu no ano passado. E, enfim, vamos lá falar um pouquinho sobre a proposta, que é para falar como foi a recepção da crítica, né, da crítica literária e dos meios de comunicação, da Rancan, e como que isso, eventualmente, isso repercutiu na sua trajetória. Eu acho que, assim, na verdade, é muito ela, mas alguma coisa também acontece nessa parte, né, nesse jornalismo, na parte de divulgação, porque até pensando no próprio livro, Na Vegetariana, que foi um sucesso, ele tinha sido lançado, né, no Brasil antes e não aconteceu nada aqui, e mesmo ele começou a crescer também, não só por isso, mas também com toda a crítica especializada falando, e com Booker Price, etc., né? Então, a gente, assim, o que eu pensei em começar falando um pouco, bem brevemente, né, e talvez até superficialmente, um pouco de como seria a situação, né, da literatura coreana aqui no Brasil. Então, eu fui olhar, é interessante, porque, assim, de 85, que foi a primeira publicação, até 2015, foram só 15 lançamentos de literatura coreana. Então, em 30 anos, só 15 livros, dá menos de um livro por ano, né? Então, mas justamente nesse período, né, foi em 2013, foi quando lançaram foi a primeira edição no Brasil da Vegetariana. Foi por uma editora pequena, pela Devir e tal, e a verdade é que não aconteceu nada, não aconteceu muita coisa. O livro passou. Quando chegou o livro pela Todavia, eu não tinha ouvido falar, não sabia que o livro já tinha sido publicado aqui nem nada. Então, foi assim, né, passou esse tempo, assim, tinha alguma coisa, por exemplo, a COSAC publicava algumas coisas da Suzy Lee, que são aqueles livros ilustrados para crianças, tal, mas até então era uma coisa que ainda não existia, e também havia um problema que faltavam tradutores, né? Que foi uma coisa que eu acho que, assim, que a Coreia investiu muito nessa questão, não só de divulgar a sua literatura, a sua cultura, como na formação de tradutores, que é o que também faz muita diferença, porque é isso, né, coreano, que nem a gente tem esses, aliás, por exemplo, mesmo o polonês, né, a gente está falando da Olga, que também é outro prêmio Nobel, que é autora também da Todavia. Polonês é muito difícil, ninguém fala no mundo. Coreano também. Então, tem que ter um trabalho, eu acho que isso, assim, tudo que acontece em torno do livro não é isso, né? Não tem milagre. E essa coisa de o governo estar investindo na divulgação de seus autores, nas traduções e na literatura é o que também faz diferença, né? Não é só milagre, assim. Às vezes acontece, mas... Então, bom, estamos aquelas... Até 2015, mais ou menos, estava assim, não era uma coisa que tinha aqui. Daí começou também, junto com tudo, não só na literatura, começou a onda coreana, né? Daí K-pop, K-drama, K-beauty, todas esse caldo cultural
E daí, em 2016, temos que a Vegetariana ganhou o Booker Prize, a Han Kang ganhou o Booker Prize, e daí isso é um disparador enorme, né, para o mercado editorial, é um sinal para a imprensa, né, que daí é o que eu posso falar do meu lado, é um sinal, você presta atenção, você quer falar daquele livro, porque não é à toa que o livro ganhou o Booker Prize, certamente, né? Ao mesmo tempo, já estavam se formando mais gente para fazer tradução, etc. Tal. E daí começou realmente a crescer. Né? Então, nesses 30 anos, até 2015, foram 15 livros. De 2017 a 21, em 4 anos, foram mais de 25 títulos coreanos lançados. Né? Daí, 2019, 2020, foram muitos títulos. Né? Junto com aqueles títulos daquela literatura de cura, que também é um sucesso de mercado, não de crítica, mas de mercado assim, a gente não fala desses livros normalmente numa revista de literatura, enfim, mas eles são um sucesso. Né? Essa literatura de cura não é exatamente autoajuda, porque autoajuda é uma coisa que vai te dar, né, dicas, aquela coisa mais de coach, né, que vai te dando dicas para você, o que você faz, né, para viver melhor, superar crises, etc. A literatura de cura é ficção. É ficção, mas é uma ficção que fala sempre alguma história de superação pessoal, tal, mais ficcional, e de cura também, né? O personagem estava numa só que as pessoas que leem também se sentem emocionalmente recuperadas. Tem muitos livros coreanos sobre isso e que fazem muito sucesso. Então, assim, ficou uma coisa que tem muito o que eu vejo assim de lançamentos no Brasil. Então, estou falando o que eu conheço, né, do mercado do Brasil. O que eu vejo de lançamentos, a grande maioria da Coreia, tem um outro do Japão, mas são então, por acaso, teve isso e teve a ver com isso também, o boom, mas começou a crescer, então, todos os lançamentos. Mas não só essa literatura de cura, porque também, nesse mesmo período, é quando foi lançado aqui o livro branco da Han Kang, que é um livro que é muito diferente dessa literatura que eu estou falando. É uma literatura... Primeiro que, assim, a Han Kang, ela não cura, ela incomoda, como a boa literatura deve fazer. Ela te assombra, é uma outra pegada total. Então, junto com isso também foi quando foi 22, né? Acho que eu anotei aqui porque essas datas eu esqueço, né? E é um livro assim que tem coisas experimentais, assim, e é uma qualidade estilística de escrita que é incrível mesmo. Então, isso é uma coisa muito impressionante, mas ela tem essa fineza da escrita, né, da Han Kang, que ela tem e é uma coisa que é comum também em todos os livros, ela tem uma característica que ela é uma das grandes escritoras que sabe escrever sobre o silêncio. E escrever sobre o silêncio só os grandes escritores sabem, né? É o que a gente vê no Sem Despedidas, por exemplo, que agora é o livro mais recente que saiu e é o último que eu li, e que conversa com toda a outra obra dela, etc. Eu só citei isso porque é um fenômeno de vendas, assim, mas eu não, de forma alguma, os livros da Han Kang se encaixam nisso. Eu só citei por causa, dando um panorama do mercado, porque eu não saberia falar muito sobre isso. Não é uma coisa que eu só comentei para esse contexto, que é um contexto de mercado, o que estava acontecendo. E isso, assim, o que a gente
pensa em qualidade, mas também a quantidade, é que nem criar massa crítica, mas a quantidade também. Então, você começar a ter muito mais títulos, daí você começa a ter mais demanda por tradutores, você começa a ter mais tráfego, né, entre culturas e países com grandes diferenças. Então, é só para explicando começou esse boom, né, da literatura coreana em geral, né? Daí, voltando, né, para a nossa autora, que já estava... A Vegetariana foi um sucesso absoluto também aqui. Antes, ela já tinha o Booker Prize, claro, mas... daí, em 2024, ela ganhou o Prêmio Nobel, né? E assim, mas aí também havia também todo o interesse por vários aspectos também da cultura coreana. Eu lembro que em 2024 teve na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo o artista convidado, o artista em foco era um diretor e músico coreano, e inclusive assim eu lembrei dele também pensando sobre isso, porque ele faz um trabalho que lembra muito também essas pessoas solitárias vivendo numa cidade grande que você tem também na Hankang, né? Mas, então, vamos lá. Então, cheguei em 24, vou fazer que nem, né, os escritores que vão e voltam no tempo nos seus livros, como a Rancan e outros, né? Vamos voltar para 2028, que foi quando saiu a Vegetariana pela Todavia. Como eu disse, tinha sido de 2016, ninguém deu importância, o livro sumiu, né? Enfim, além foi uma edição muito bem trabalhada, com uma tradução, etc. Mas daí, o que mudou também nesses 5 anos? Além do interesse que já estava em geral, né, pelas coisas da cultura coreana, que eu acho que já estava diferente nessa época, mas eu acho que também o que aconteceu, e daí que entra um pouco o papel, o tema dessa conversa, que é a validação do autor pelos meios especializados, né? O Booker Prize, que é o mais importante nesse caso, porque é um prêmio muito importante, muito respeitado, mas acho que também não é só isso. Assim, eu até vejo assim, por exemplo, que como eu trabalho nessa revista de livros, a gente sempre está falando de lançamentos, pensando em pauta, tal. Daí, se tem um livro que é Booker Prize, a gente se interessa, sim, e vai atrás e faz, mas nem sempre acontece disso também, do livro começar a virar um fenômeno mundial. Mas é um ponto de partida, digamos assim, muito bom, e essa questão da validação mesmo, né? Agora, além de tudo, esse livro chegou com a própria temática, que tudo bem, já era tema também em 2016, mas começou a ficar muito mais forte. A própria temática, os próprios assuntos que fala do livro também já estavam muito mais no espírito dos tempos, muito mais fortes, né, na boca do povo, que sei lá. E tem uma coisa que eu acho, para mim, é muito significativa, é a questão da autoria feminina, das escritoras mulheres, e falando sobre temas que tocam muito diretamente, especialmente as mulheres, deveriam tocar os homens até mais. Até tenho uma crítica desse livro de um homem falando disso, que é muito interessante, mas eu acho que isso também eu acho que tem a ver com essa trajetória de sucesso, porque ela fala nisso, e ela fala muito bem, e ela fala isso muito literariamente, ela
Em nenhum não é nenhum momento manifesto, mas o que ela fala, do jeito que ela fala, você não tem como se tocar. E eu acho que há esse crescimento de leia mulheres, autoras que falam de temas de mulheres, tal, e isso enfim, tem muito forte, né? Aqui, assim, a gente está falando assim, isso de 2018, quando o livro chegou aqui. Essas autoras, as autoras coreanas, várias estavam falando sobre esse assunto, tal. Elas já estavam fazendo isso desde, sei lá, do fim do século passado, né? Mas aqui a gente viu depois. Mas uma coisa que eu li também que eu achei super bem interessante, que assim elas começaram a fazer essa literatura começou a crescer na Coreia, daí quando teve um período de abertura do país, um período de democracia que permitiu que essas autoras também surgissem e fossem para o mundo. Porque a gente podia passar, às vezes, elas já estavam lá fazendo coisas incríveis e a gente não ia ouvir falar, né? E eu acho também assim essa questão de como a democracia também é importante, inclusive para isso, é muito interessante. Então, é o caso da Han Kang, acho que ela também já falou sobre isso, mas eu até vou pegar é uma entrevista recente que outra autora sul-coreana deu para a jornalista Adriana Ferreira Silva e que saiu na revista que eu trabalho, né, na 451. E daí a jornalista pergunta, né, a Adriana pergunta, o que acha da superpopularidade da cultura coreana ao redor do mundo, como nas músicas do K-pop, nos filmes e séries do K-drama e até na indústria de beleza, né, no K-beauty. Daí ela até faz uma brincadeira que é bem feminista, né? Primeiro de tudo, o K-beauty é um golpe, né? Então, mas daí o que ela fala é muito interessante. Acho que tudo aconteceu. Eu vou ler, né, a resposta que foi publicada. Acho que tudo aconteceu por causa da queda da União Soviética e do Muro de Berlim. A Coreia do Norte ainda é uma ameaça, mas não temos mais uma metade inteira do mundo nos apavorando. Até 1989, somente pessoas muito especiais podiam viajar. A maioria dos coreanos não tinha permissão para ir a lugar nenhum, a não ser a Ásia Próxima, como o Japão ou Hong Kong. Tudo isso mudou nos anos 90, e junto veio o fim da ditadura militar e da censura. De 92 a 97, tínhamos uma rede local chamada PC Connection, que era cara, mas foi a precursora da internet. As pessoas começaram a escrever lá ali. Foi a primeira vez que a literatura de fantasia, horror, suspense e todos os tipos de histórias mágicas emergiram. Você podia ver quantas visualizações tinham e havia histórias que tinham 1 milhão de visitas, o que levou as editoras a publicarem os autores sem os concursos literários. Porque parece que na Coreia, antes disso, elas, para conseguir ser publicada, tinha que passar num concurso literário, né? E isso eu estou contando, é a Bora Chung, que é a autora do Coelho Maldito, é um livro de contos, mas ela tem muito a ver com a Han Kang, mas ela está com essa mesma situação. É nesse mesmo caldo que eu acho que a Han Kang pôde vir ao mundo, né? Difundir sua literatura ao mundo, sorte nossa. E graças à democracia também, né? Porque é isso que eu estou lendo por causa disso. Em seguida veio a música, depois de 20 anos, existem pessoas que cresceram assistindo K-drama, ouvindo K-pop, e agora estão traduzindo literatura coreana para os seus próprios idiomas. Como escritora, vejo como uma mudança muito positiva. Tudo isso aconteceu porque nos livramos da censura. Com liberdade para imaginar, não precisamos mais nos ater ao realismo. Então, acho que a Han Kang também é filha disso, né? E todos nós devemos continuar brigando pela democracia, assim, uma parte aqui, não. E realmente é interessante porque a Han Kang, ela foi censurada em seu país, ela foi perseguida, porque ela é extremamente libertária, é uma escrita, porque isso que eu falo assim, não digo que não entraria nessa de cura, e pode até, talvez até curar, mas ela é uma escrita
ela é libertária, ela é ela é assombrosa, assombra, essa história que ela conta nos assombra. Os sonhos que as personagens têm, a gente fica sonhando também, né, junto, né. E ela é uma coisa que muito atraente, mas ela incomoda, porque ela toca em assuntos, e daí isso em todos os livros também você vê isso. Alguns parecem mais pessoal, outros mais história social, mas, na verdade, o que ela faz, que é muito maravilhoso, é juntar tudo isso muito bem, com muita maestria, né. Ela fala de massacres que houveram no país, etc. Mas ela fala, e isso na Vegetariana é muito notável, né, que ela fala de questões do feminismo e questões feministas de uma forma que você ela não explica, ela não fica, dando fórmula, ela mostra, ela fala de uma situação, ao mesmo tempo de uma forma, assim, não não é su é que algumas partes são surrealistas, não é, ela não é realista, né. Então ela também não ela s nessa história ela vai envolvendo e tocando nessas questões, que eu acho que são as questões, tudo bem, que nos tocam, mas que está tocando todo mundo hoje em dia, são algumas das questões cruciais do mundo hoje. Então isso também faz que ela não é só uma autora sul-coreana, ela tem a identidade dela, e isso está super presente do livro, mas é o Fale da Sua Aldeia que você fala do mundo. Ela está falando em questões que são pertinentes para todo mundo, não é só uma questão para a mulher, tanto enfim, para o mundo ocidental, que é muito parecido também, assim, essa vida na cidade, essa solidão, que e essa busca de um sentido da vida, são os temas universais, né, na verdade, que ela encontrou um jeito de falar isso que é inclusive surpreendente enfim. Bom, imagino que todo mundo aqui é fã que nem eu, né, não sei, eu sou bem fã. E daí, bom, enfim, então tudo isso desse livro, o que começa a acontecer? A Ela começa a aparecer em várias plataformas de comunicação e divulgação. Então, é o TikTok, são os clubes de leitura, que são uma coisa que tem sido muito importante, né, para que o livro ele começa a chegar em muitos lugares. E também a crítica especializada, porque daí é isso, também teve o Booker Prize, tem a qualidade literária do livro, então ela começou a permear, né, é um ponto perfeito, né, de uma trajetória de sucesso, porque é o sucesso de crítica e o sucesso de público, que nem sempre eles andam juntos, né, e no caso dela eu acho que foi acontecer, né. Então, por exemplo, quando saiu a Vegetariana aqui, saiu uma crítica, né, na 451, da Rita Matar, que é uma editora de livros também, enfim, que também é desse mercado. Então, é o que a gente chama de a crítica especializada, né. E daí ela coloca, né, dessa parte, assim, um cerne, né, de como esse romance está sendo visto na época, né, e até hoje, mas, enfim, quando ele saiu, como que esse romance foi visto pela crítica, né. Então, as 3 partes que compõem o romance contam em ordem cronológica, mas de pontos de vista distintos, a história de Yong-hye, uma mulher pacata e submissa, num ato inesperadamente voluntarioso, decide parar de comer carne. O motivo, logo se descobre, são os sonhos noturnos que a perturbam. Os pesadelos, o único momento em que a protagonista tem voz no romance, funcionam como parênteses do erotismo e da violência do marido de Yong-hye, narrador dessa primeira parte. Bom, daí
ele hesita, ela fala dele, né, que ele escolheu ela como esposa porque ela não tinha nada de extraordinário, ela não o ameaçava, né. Ele hesita entre a compreensão e a raiva diante da intransigência silenciosa quando ela decide não comer carne. É a revolução silenciosa dessa mulher, né. A nova dieta de Jong-il faz perder pontos com o chefe e lhe vários cumprimentos pouco afáveis. Abdicando da carne, a jovem de fato refreia impulsos naturais, mas isso não a afasta do estado de natureza. A originalidade do romance se encontra no abandono da dicotomia entre humano e animal para inserir na equação um terceiro e decisivo componente, prenunciado pelo verso de Yi-sang. Ela, no começo da resenha, ela se refere a esse poeta coreano, que é do começo do século XX, que ele escreveu: "Eu acredito que os humanos deveriam ser plantas". Diante da opressão de uma sociedade hierarquizada e patriarcal, de cuja força castradora nem mesmo os homens escapam, o único ato de resistência possível é se bandear para o reino vegetal pela privação da carne e do sexo. Daí o poder subversivo e inquietante do silêncio no romance. Então, aí a gente tem todos esses pontos que eu estava assim, a questão, ela é subversiva e não é à toa que houve tentativas de censura dela lá na Coreia, né. E essa questão daí, sei lá, estilística do silêncio, que é muito forte, né, no romance. A premissa, que poderia ser risível nas mãos de um escritor de estilo menos preciso, assume contornos trágicos na prosa elegante e bem traduzida de Han. Então, daí aqui de novo a gente tem de novo isso que eu como que essa coisa vai acontecendo. Não é, mesmo ela faz a história contada, né, de 3 pontos de vista, então, do marido, do cunhado e da irmã. Ela mesmo, né, e a gente conhece ela por eles. Aliás, mal conhece, porque eles também não sabem, não entendem nela, ela não fala quase nada. Isso de escrever, né, um livro com 3 narradores, cada um contando do seu ponto de vista, não é isso que é uma novidade, isso várias pessoas fizeram, mas é a o jeito que ela consegue transformar isso em finíssima literatura. E daí e tem que ser bem traduzida, então acho que essa questão, como foi chegando, por isso que eu falo, chegando mais livros de tudo quanto é jeito, etcétera, e um investimento, inclusive, na tradução, que começou a fazer circular, que bom para nós, essa autora, né. Bom, quando a esposa se recusa a fazer sexo, o marido a violenta, agressão recorrente na obra. Vencida, a jovem se deixa penetrar olhando para o teto em meio ao escuro, com uma expressão vazia, como se fosse uma escrava sexual em tempos de guerra. Essa não é a única passagem que permite, e aí a gente daí que vem também eh, esse outro pé, né, esse outro, não é pulo do gato talvez, mas isso que forma toda essa estrutura, né, da trajetória da Han Kang para o Nobel. Essa não é a única passagem que permite traçar uma analogia entre o conflito da protagonista e a Coreia. A dominação que resvala em barbárie, tema que perpassa a história do país, é personificada na figura do pai de Jong-ye, um veterano saudoso da Guerra do Vietnã que educou os filhos com castigos cruéis. Então, isso daí, é porque alguns livros dela são muito, obviamente, calcados em situações históricas, né, do país. A Vegetariana não é, mas mesmo assim estão as 2 coisas juntos. E a gente tem também está vivendo uma época que tem bastante romance histórico, ou romances que tratam de uma época específica que foi especialmente traumática para um país. A gente não está vendo agora aqui no Brasil vários livros que falam, então, da época da ditadura, por uma geração até que nem viveu tanto isso, por exemplo.
enfim, livros que contam da história da diáspora, africana, tanto para o Brasil como para os outros lugares do mundo. Então, existe um interesse, contemporâneo um pouco nesse resgate da história, não só na não ficção, nos livros de história mesmo, mas na ficção. Ela tem é uma coisa que também eu acho que também tem muito a ver com o espírito dos tempos. E ela, o que a Han Kang faz, ela conta a história coletiva de um drama pessoal. Então ela mistura, que, enfim, os bons autores também, mas ela mistura de um jeito que você não consegue mais desentranhar o que é pessoal, o que é história. E essa história vai aparecendo, por exemplo, na Vegetariana, essa história vai aparecendo sem ser explicitada, né? Ou quando também há uma coisa muito explícita da história, por exemplo, no Sem Despedidas, porque é de um massacre específico que ocorreu na Coreia. Ela também faz isso, ela imbrica isso na vida daquela mulher. E é uma mulher que a gente lê, que pode estar morando em Seul, e a gente olha lá, ela fala assim, pode ser eu que estou voltando do trabalho todo dia e não sei o quê. Toda essa questão que a gente vive aqui, que você tem uma identificação, né, com essa pessoa, né? Também tem, daí eu peguei uma crítica da Noemi Jaffe, que saiu agora, acabou de sair na Folha, sobre o Sem Despedidas, né? Que ela explica bem isso, né? Aproximando a história coletiva do drama, só aparentemente menor, de duas personagens, Han Kang mostra como o tempo e as narrativas pessoais vivem entrecruzadas nas memórias e nos lugares, guardando segredos que, muitas vezes, só o acaso e a teimosia conseguem revelar. E isso acho que talvez nem ela tenha a resposta, né? Porque eu vi na entrevista recente que ela deu para o Walter Porto da Folha, a Han Kang fala assim que às vezes você não consegue distinguir o que é político do que é pessoal. Então e a literatura dela faz isso, porque você pode falar tudo é político, né? Mas o que ela fala de um jeito. Ela fala com silêncios, que como eu falei, que eu acho que é uma. E que é também, se você pensar um pouco assim, nesse mundo de barulho, de distração, de atenção, é quase um fenômeno uma autora que escreve de silêncios ser tão bem recebida, não só pela crítica especializada, né? E tem assim, o que eu falo assim, tem essa coisa da qualidade literária, né? Que ela não facilita para a gente. Eu não sei o que vocês acham, mas acho que ela não assim, que mas ela não facilita. Não é uma leitura que facilita, gente. Por isso que eu acho que a história de cura, ela pode até ter uma cura no sentido mais depois de você refletir sobre as coisas que ela está falando, refletir por que tudo aquilo toca a você e tal, mas ela não está facilitando. Ela está te falando coisas que doem, ela está falando coisas difíceis, ela não está, você assim, mesmo as personagens assim, todas elas têm muito um lado, sei lá, se sombrio, obscuro, tal. Então, ela não facilita para o leitor. E ela tem uma coisa assim, é coisa tudo muito pesada, mas ela tem uma coisa muito poética, que eu acho que é outra coisa que da linguagem e do estilo que explica muito, eu acho, que essa recepção da crítica, sabe? Daí, não só do público, daí eu estou falando do ponto de vista, então, mesmo de quem trabalha com isso, né? Nos jornais, nas revistas, etc. Ela realmente atrai muito por causa disso, né? Então, é isso, é a qualidade literária, né? E isso,
vale para todos os livros que eu li. Obviamente, eu só li os livros traduzidos em português. E vale para todos, tal. E daí o que aconteceu? Que assim, o que vai acontecendo, né, na trajetória de um livro é que, para o bem e para o mal, ela precisa ser validada pela crítica. É algo que faz parte. É uma validação que eu acho que, assim, é como eu digo, para o bem e para o mal. Tem uma é uma tem uma parte, assim, que é muito importante, porque é muito importante também, acho que a leitura da pessoa especializada. É importante também a leitura da academia, porque isso também te ajuda a descobrir outras camadas no livro. E, claro, que isso também tem uma validação para uma carreira comercial, vai, do livro. Também é importante isso, porque, assim, a gente quer escrever não é só para que essas pessoas que são especialidades, que estudam isso, descubram essas outras camadas, e daí a nossa leitura fica melhor, né? Porque depois que você lê uma crítica dessa, você vai ler, você, olha, eu não tinha visto isso, vou ler de novo, que é muito maravilhoso, tal. Mas também, assim, o que aconteceu também é essa, eu diria, talvez, crítica semi-especializada, que é essa que está indo nos meios de comunicação mais gerais, mais de público amplo. Então, que extrapola os muros da academia mesmo, né? Saíram no suplemento de Pernambuco, que é especializado em literatura, no Rascunho, saíram em todos esses veículos, né? Mas acho que teve uma capilaridade que, por exemplo, que é isso que eu comentei, que eu achei super interessante. Eu até comentei, porque eu achei super interessante, que eu vi. Era uma crítica que saiu na página do site da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. E, tudo bem, os psicanalistas adoram fazer resenha de livro e de cinema também, mas eu achei interessante ter saído, e é uma crítica. E é interessante que é uma crítica. O título é A Vegetariana, dois pontos. Um sutiã pode não ser somente um sutiã. E é muito bom, né? Daí o autor, que eu não conheço, não faço ideia de quem seja, ele chama Norton César, precisa dar o crédito, Norton César Dalfolo, da Rosa. Nossa, é tudo nome composto. E é um psicanalista, justamente. Daí ele escreve sobre a vegetariana. O letramento sobre o tema do machismo é um processo constante, surpreendente, necessário e subversivo, sobretudo para os homens, que reconhecem a importância de rever a cultura sexista, patriarcal e controladora da qual são agentes. Precisei ler o livro A Vegetariana, de Han Kang, algumas vezes para me conscientizar mais sobre isso. Não é maravilhoso? Esse homem aqui, não é maravilhoso? Muito bom. Demorou. Então, tudo isso dá uma pista, né, do que. Então, e é interessante isso porque ela está retratando uma sociedade muito específica, e mesmo a história na Vegetariana, a história do pai dela, ela fala de violência doméstica, assim, mas a gente pensa, né, eu pelo menos, é uma sociedade muito diferente da nossa. É uma sociedade que a gente sabe, né, pelo que a gente sabe, assim, eles são muito controlados, é uma coisa muito assim. A história o pai dela tem uma história que ele lutou na guerra. Bom, a Coreia teve uma história, isso a gente também teve, né, uma história de ditadura, tal, mas você imagina que seja uma coisa, mas ela está falando da mesma coisa. E é por isso também que ela vai ser. O problema, talvez, primeiro, era um problema mais de tradução, que é o que acontece com muitos livros, né? Você não tem acesso. Não porque ele está falando de uma coisa. E também, outra coisa, não é só um fetiche por uma cultura diferente, que às vezes também tem isso, né? Tem algumas coisas que a gente quer ler, porque, nossa, que interessante, um livro passado né,
no extremo da Ásia, num lugar totalmente diferente. Eu tenho, sei lá, muita gente tem também essa curiosidade, né? Quase um fetiche. Mas não é por isso, porque aquilo que ela está falando lá está falando a mesma coisa, sendo que é uma cultura diferente, sendo que a gente imagina, né, aquela coisa rígida, né, do coisa. Enfim. Então, nessa trajetória, o que tem, eu acho que é assim, é uma recepção crítica que é tanto vertical, não só no sentido hierárquico, tal, mas é também no sentido, né, de que quem detém o saber, ou etc., ou os meios para se expressar, mas também vertical no sentido daquela coisa que vai mais profundo, que começa a entrar nas camadas, mas também essa recepção horizontal, né? Que eu nem sei se eu estou inventando isso agora, se existe essa coisa de vertical e horizontal, mas eu pensei nisso, pensando que eu acho que é nessa trajetória, né? Que é o que vai meio para todo mundo, que pode talvez ser um pouco mais superficial, mas assim pode ser. Mas o Antônio Cândido, que é um super, assim, um dos grandes, talvez o maior, né, um ícone da literatura, é um cânone da crítica literária. Ele escrevia, ele começou a escrever em jornal, né, uma coluna que ele chamava Crítica de Rodapé. Então, o que ele resenha para ele era crítica de rodapé. Mas ele não, assim, ele não está falando isso assim, tipo, subestimando. Era o que ele queria fazer. Ele escolheu fazer isso. Ele quis fazer isso. Então, por isso que eu falo, essa coisa não é que uma é melhor, outra pior, ou enfim. Eu acho que, mas e tem algo, não são todos os autores que têm isso, que tem a coisa desde da crítica mais especializada e mais acadêmica até a crítica mais diletante, que seja amadora, porque, na verdade, no fundo, somos o que, sabe, somos amadores porque a gente ama livros. Então, e você vai lendo e você vai fazendo a sua crítica, né? Então, e essa e uma alimenta a outra, eu acho, e que ao mesmo tempo assim ela legitima e dá visibilidade. Então, nessa trajetória, bom, chegamos ao Nobel. Isso eu não sei dizer. Na verdade, como qualquer, mesmo o Booker Prize, o Nobel, o Jabuti, o que seja, assim, na verdade, ganhar um prêmio é uma conjunção de muitos fatores. O autor e suas circunstâncias, a coisa do mundo. Então, eu fico muito contente que uma autora assim tenha ganhado o Nobel. Ou quando, no caso, quando ela chegou no Nobel, a gente já conhecia, mas, por exemplo, eu lembro da Olga, da polonesa, que também tem uma questão de tradução muito importante, então tem que ter uma dificuldade, você não conhece, de repente, por causa disso, que também teve isso. Mas eu não conhecia. Quando ela ganhou o Nobel, que eu fui ver e fiquei encantada. Isso porque minha família toda veio da Polônia, né? Meus avós todos vieram da Polônia. Mas eu não conhecia. Né? Mas, enfim, eu acho que a pergunta feita, né, dessa conversa seria como essa recepção crítica levou essa trajetória até a chegada do Nobel. Assim, eu levantei essas coisas que eu sei e o que eu sei do Brasil, né? Mas eu acho que tudo isso também influenciou, mas a gente sabe que também são outras coisas, né? Qualquer premiação, como eu disse, é uma soma do autor e suas circunstâncias, e as circunstâncias do mundo. Então, enfim, mas agora é isso, vocês têm que me ajudar, agora vocês têm que perguntar, porque eu não sei mais. Não sei se pode ser uma analogia um pouco pobre, mas eu gostei muito do que você falou sobre o vertical e o horizontal, mas acho que eu consigo perceber isso em Capitães da Areia. Eu acho que ele também vai no vertical, de que ele é um livro com uma crítica muito boa, que ele vai
cenários muito profundos também, mas ele é no vertical do povo, porque muitas pessoas também conseguem se ver em cada um daqueles meninos. Eu acho que ele segue também um pouquinho desse horizontal e vertical. É só Muito isso. legal. Aproveitando, perguntando para você ou para todo mundo, por exemplo, como vocês ficaram sabendo da antes do Nobel, depois do Nobel, não preciso, mas, por exemplo, na vegetariana, antes do Nobel, como que vocês entraram em contato? Como vocês ficaram sabendo do livro? Seria mesmo por conta da onda coreana, né, que veio depois ali de 2018. A gente está bem inserido na cultura coreana no geral. Então, TikTok, na verdade, todo mundo recomenda, todo mundo fala sobre. Então, foi o povo, né? Foi o que me trouxe a conhecer mais da Han Kang, principalmente vegetariana, né, o que o pessoal mais indica. Boa noite. Boa noite. Gostei muito das suas explicações, mas fiquei pensando assim, você falou que para ganhar esse prêmio Nobel, né, que tem uma série de fatores, né? Então eu queria saber quais são esses fatores e quem é que vota, quem é que indica, como é que é referendado isso, né? Esses bastidores aí, né? Então, primeiro, eu não sou, gente, eu não sei os bastidores do Nobel, eu nunca fui convidada para participar dos bastidores do Nobel. Quem sabe? Não, mas é assim, normalmente assim, sempre tem o que eu sei, eu não estou assim, eu sei muito superficialmente, de verdade, mas ao que acontece, eles ficam o ano todo, há um grupo de pessoas. Tem dois que indicam, mas assim eles começam a ler os livros, tal. Isso em geral em vários tipos de premiações que vão lendo os livros, vão conversam entre si, discutem as possibilidades, tal. O que eu estava falando do que influencia, nesse caso, por exemplo, que nem um prêmio Nobel, que isso eu não sei exatamente como que é o processo dele, mas o que eu acho que influencia assim. Então, por exemplo, é o que a gente chama de espírito dos tempos. Então, assim, está se falando muito numa questão, por exemplo, questões como o feminismo, tal. Tem uma abertura, por exemplo, da Coreia para o mundo, que está chegando em todos os países, em diversas outras coisas que não a literatura. Enfim, sabe, tem uma autora que assim que ela é ao mesmo tempo o próprio fato que eu acho que isso também é uma coisa que começa a influenciar até a venda, a procura por um autor, que estão tentando. Por que o governo está tentando censurar uma autora assim? O que ela representa de ameaça? Todos esses fatores acabam influenciando. E eu acho que assim. Sei lá, o Nobel me parece que tem um pouco disso, que a partir de um certo momento na história do Nobel, ele começou a ficar preocupado em não ser tão eurocêntrico. Então, eles vão, uma no cravo e não uma ferradura. Então, há uma tentativa, não é de alguns anos para cá, quando também essa temática começou virou importante, então eles têm essa preocupação de não ser tão eurocêntrico. Acontece também que eles só vão premiar livros que foram traduzidos para o inglês, pelo menos, né? Então, também tem essa questão. Mas eu não sei. Agora, as premiações funcionam de formas diferentes. Por exemplo, no Jabuti tem um monte de gente que é chamada, várias pessoas vão lendo os livros, daí elas passa para os semifinalistas, os finalistas. Então, é um monte de gente lendo o livro, e eles vão dando, no caso do Jabuti, são notas, eles vão dando notas, faz a somatória e coisa. As premiações, em geral, o que eu sei dos prêmios aqui, que é isso, são algumas pessoas, um número X de gente da área, seja escritores que não tenham nenhum livro no ano publicado, sejam críticos, são convidadas e são pagas para fazer a leitura dos livros que as editoras mandam os livros, né, para inscrever. Eles leem, vão lendo, vão anotando, tal, daí escolhem os semifinalistas, os finalistas.
eu não sei se como em todos, mas em geral, assim, daí juntam-se os jurados para discutir no final. Essa pessoa pode defender o livro que está querendo, né, entre os mais votados. E é assim, mais ou menos, o que eu sei de premiação. Bom, boa noite. Eu fiquei pensando num paralelo assim com o que aconteceu no cinema sul-coreano, né? Eles criaram um polo depois da revolução educacional que aconteceu lá, né? Que acho que isso, se não me engano, são 3 décadas. Começou nos anos 90, né? Essa abertura à educação, o investimento em educação, enfim. E eu fiquei pensando na estrutura da literatura lá, né? Porque ela é muito jovem, a Han Kang. Ela tem 50 anos, acho, 55. E ela vem da área de letras, né? Então, eu acho que deve ter acontecido também alguma coisa estrutural lá enfim, que ela, como indivíduo, conseguiu produzir essa literatura de alta qualidade, né? Mas me dá a impressão também que houve uma certa confluência com fatores do Ocidente, né? Então, temas, a formação dela, essa abertura, como você falou, democrática, né? Onde você tem acesso a outras culturas, né? Eu acho que, enfim, é algo para a gente também aprender, né? O Brasil aprender com isso, né? Porque aqui a gente não tem nenhuma tradição de premiação internacional, né? Enfim, queria saber se você pensou alguma coisa sobre isso, se você sabe alguma coisa sobre isso, enfim, da estrutura da literatura na Coreia do Sul. Porque acho que a Coreia do Norte a gente não tem nem ideia, né, do que acontece lá. Mas se aconteceu algo semelhante ao que houve no cinema. Eu não sei em detalhes também, mas o que eu sei é que sim, houve incentivos. Na verdade, houve vários tipos de incentivo, inclusive não só lá dentro, porque, por exemplo, é justamente essa questão, né, de expandir a cultura coreana para o mundo, o soft power, né, que seja, tem que investir. Na verdade, isso faz diferença mesmo. Então, quando a gente vê, e a gente vê isso nas artes, quer dizer, a gente precisa mesmo, a gente precisa de investimento, a gente precisa que também um Estado também esteja atuando. Não é só assim, adoro o livro, vou ficar divulgando o livro. Então, assim, claro, sabe, vou fazer uma editora de livros, mas a gente, para a literatura poder se expandir, ela precisa, primeiro, de uma coisa estrutural, que isso lá já tinha, aqui não tem, que é uma questão de educação mesmo. Quer dizer, o governo precisa estar investindo na educação, no letramento, em várias áreas, mas na própria educação. Claro que quanto mais você tem... Porque daí o que a gente vê na pesquisa é que as pessoas não leem, que as pessoas... né, tem ainda muito caso, uma parcela muito grande da população que talvez não chegue a ser um analfabeto funcional, mas não chega também a ser um alfabetizado leitor, para ler fisioterapia. Bom, mesmo que seja, daí nós temos um problema do preço, o acesso aos livros. Seja acesso em bibliotecas, né? Então, por exemplo, um lugar que nem aqui, o SESC, é um lugar que você, né, que você pode vir pegar livro. Tinha que ter isso muito mais no Brasil inteiro, e não pode ser função só de uma instituição, tem que ser de todo mundo. E, obviamente, eu acho que não é só o sucesso, a divulgação fora do seu país, contando que é uma língua difícil, né? É uma língua específica, não é espanhol ou inglês, né? Que você vai para o mundo inteiro, especialmente eu acho que essas duas hoje em dia.
tem que ter mas para tudo que você falou no cinema. Mas a mesma coisa, lembra quando teve aquela boom do cinema argentino? Filmes daí que produziram filmes maravilhosos. Só que precisou o governo ficar investindo na coisa, né? E quando tem problema de língua também. Acho que quando lá no Oscar a Fernanda Torres falou assim: é um milagre um filme falado em português chegar até aqui. Ou seja, você precisa investir. Claro, eles investiram, né, na própria, mas é porque as pessoas precisam ver, porque daí chega na crítica, porque eles precisaram levar, botar dinheiro para chegar, para as pessoas assistirem. Não é questão assim, você não, né, as pessoas precisam ver, precisam ler. Então, os livros, então, da Coreia, em coreano, eles precisavam de uma estrutura, um incentivo para eles poderem ser lidos, porque para ele chegar no Booker Prize, ele precisou ser traduzido em inglês e teve que. Eu sei que o governo coreano investiu em tradução também e uma série de coisas, né? Então, acho que teve isso. Antes, o que a Bora Chung explica nessa entrevista é isso. Teve também essa coisa da abertura, porque até os anos 90, não só a abertura do país, a abertura da democracia, mas havia um mercado muito... Oi? É muito parecida com o Brasil, né? Incrível. A gente que não sabia, né? É. Temos que. Eu também acho assim, que não tem segredo, né? Falar o que faz. Bom, primeiro, antes de mais nada, investir em educação, exatamente. É claro que a gente quer, por exemplo, fala assim, você escreve sobre isso assim, quais são os seus objetivos? Estimular a bibliodiversidade, estimular a leitura. Sim, é assim, mas é isso que a gente quer, mas assim, tem que lembrar sempre que isso não é exata a função disso, isso é uma obrigação de Estado. Isso é uma obrigação de Estado. A gente vai fazer isso, as editoras querem fazer isso, as revistas literárias querem fazer isso, eu, como jornalista, quero fazer isso. Sim, mas a obrigação não é minha. Não, né? Então, só uma observação, Yara. O Brasil ele não foi educado por meio dos livros, né? A nossa educação sentimental, a nossa educação toda, ela não passou pelo livro. Na verdade, o povo brasileiro teve acesso só ao livro didático depois da democratização, né? Então, é difícil criar um leitor literário se você não tem essa estrutura, né? De o livro estar ali acessível para qualquer criança, qualquer pessoa, né? O Rui Castro falou sobre isso recentemente. A educação brasileira ela se deu pela música e pela televisão, né? Não houve ainda por parte das editoras uma penetração popular inclusive o mercado editorial ele decresceu 44% nos últimos 2 anos, né? Então tem essa questão também com enfim a dificuldade do acesso ao livro, que é muito grande aqui, né? E também as pessoas não vão em bibliotecas, enfim, tem um monte de questões aí, né? Só uma observação, tá? E realmente precisaria de mais incentivos, não só de incentivo, como, sei lá, isenções, etc. O livro tem aqui uma questão que trabalha com o papel, é uma commodity, então é caro, enfim. Mas, assim, não só de incentivo, como a ajudar na difusão. E tem interesse nessa difusão, que nem a Coreia teve interesse em difundir para outros países do mundo. Há alguma coisa ou outra, enfim, mas e varia, sabe? Porque também tem fases melhores, fases piores, mas eu acho que, claro, certamente
precisamos disso. E uma coisa muito interessante da Han Kang é que ela foge dessa romantização que a gente vê em relação à Coreia e homens coreanos, que é uma coisa que tem sido cada vez mais forte na mídia, né? Porque com essa questão do soft power da onda coreana que a gente chama de Hallyu, a gente tem essa fantasia do homem perfeito, né? Que você assiste nos K-dramas, que ele vai chegar para você com as flores, ele vai abrir a porta e ele vai cuidar de você. E é óbvio que em raras situações esses homens existem, mas eles não são a grande maioria, ainda mais num país que é machista, um país que tem diversos problemas políticos em relação à direita, tanto que o livro dela foi censurado. Então, eu acho muito interessante quando ele faz essa análise sobre as mulheres, porque lá na Coreia, né, tem um movimento que ele não é 100% ligado ao feminismo, mas ele é considerado, entre aspas, feministas, que é o movimento 4B, em que as mulheres elas estão parando de se relacionar com os homens, porque os homens querem que elas sejam só donas de casa. E aí elas abraçam a carreira delas, né, que é tipo aquela frase da Lady Gaga, né, a carreira não vai acordar e vai desistir de você. E as mulheres coreanas abraçam as carreiras, elas se tornam mulheres que não querem se relacionar com homens, porque elas não querem ser isso, né? Elas não querem ser donas de casa, ou elas não querem ser humilhadas. E na Coreia tem uma cultura muito grande de que você não casa com um homem, você casa com uma família. Então, você vai cuidar da sogra, você vai cuidar do cunhado, você vai cuidar de todo mundo que está ali junto. Então, eu acho que quando ela traz essa visão de ser uma mulher coreana, de trazer essa realidade, quebra um pouco dessa estética romantizada que a gente tem, e eu acho que conversa muito com o que ele falou nessa questão do questionamento. Porque é isso, você vai entender? Você vai pegar o simbolismo, ou você está muito ocupada com as lentes da romantização para querer um final feliz, para querer um final perfeito? E nem todos os finais são perfeitos. Eu acho que quando você fala de silêncio é muito sobre isso, sobre essa realidade do mundo, que às vezes pode ser uma realidade de uma mulher aqui de São Paulo, né? Então é essa conexão que eu acho muito puro, e eu acho que por isso que ela chega, né, nesse caminho do Nobel. Quando a gente fala da crítica especializada, quando a gente fala da crítica, né, do TikTok, dos clubes de leitura, das editoras querendo trazer mais para isso, é porque ela mostra outras realidades de um país. Assim como a gente tem um Brasil que é muito bom, a gente também tem um Brasil que é muito sofrido. Então, a gente pode perceber esses vários lados da Coreia através da literatura dela. E eu acho isso muito precioso. Então, eu queria agradecer você também por trazer essa conversa para a gente poder fazer com que a gente reflita sobre isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês.